Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Patrick e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, certo? A aula passada a gente começou o capítulo 5 vendo o que era física basicamente. Então nós vimos que a física estuda todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos existentes na natureza, certo? Agora eu pergunto para vocês, tem como uma pessoa só conhecer todos os fenômenos da natureza de forma aprofundada? Será que não é muito conhecimento? E será que uma vida daria tempo de estudar todos os fenômenos da natureza, conhecendo eles de forma mais aprofundada possível? Bom, não tem como, né, gente? Então, o que os cientistas fizeram, os físicos fizeram? Dividiram isso em áreas. Em áreas grandes, depois, dentro dessas áreas grandes, areazinhas menores. Então, por exemplo, eles pegaram a física e dividiram em 7 caixas grandes. Dentro dessas caixas grandes, eles dividiram essas caixas grandes em caixas menorzinhas, tá? O que nós vamos falar hoje é dessas caixas grandes, dessas 7 caixas grandes, as áreas principais, esses 7 ramos da física, os 7 principais ramos da física. Nós vamos ver o que eles são e o que eles estudam, beleza? Bom, um dos primeiros e um dos mais importantes do nosso dia a dia é a mecânica. Esse é o ramo da física que se dedica a todo o movimento e equilíbrio dos corpos, tá? Então, tudo que tiver a ver com movimento ou equilíbrio de um corpo, a mecânica vai estudar. Então, por exemplo, vai estudar fenômenos como a velocidade, a aceleração, força. Se eu preciso de força para ter velocidade, eu preciso de aceleração, de força para ter aceleração. Tudo isso a mecânica vai estudar. Não bastando, ela estuda também energias mecânicas. Por exemplo, energia que tem a ver com movimento. A energia cinética, que é a energia relacionada à velocidade. Energia elástica, que é uma mola, que é a energia relacionada às molas. Então, por exemplo, quando eu solto uma mola, ela se move. Opa, tem movimento, mecânica vai estudar. Energia potencial gravitacional, que, por exemplo, eu solto um objeto de algum lugar bem alto, ele vai começar a se mover. Por quê? Por causa da gravidade, uma energia potencial gravitacional. Então, a mecânica também vai estudar, certo? Não só isso, mas um fato interessante, ele vai estudar também o movimento dos planetas. E tu me fala, professor, mas isso não é da astronomia, planetas? Mas, opa, é movimento, é da mecânica, tá? Então, a mecânica também vai estudar o movimento desses corpos super grandes, como planetas, certo? Outro ramo da física é a óptica. Vai estudar tudo o que tem a ver com luz e fenômenos luminosos. Tudo que tiver a ver com luz e fenômenos luminosos vai ser área de estudo da óptica. Então, por exemplo, as cores, a formação do arco-íris, como funciona um projetor, tá? Opa, tem a ver com luz? Sim, é uma luz que sai lá de dentro, um monte de imagem. Como funcionam as máquinas fotográficas, até mesmo como funciona a nossa visão, porque a luz entrando no nosso olho. Então, vai estudar lentes de contato, lente de óculos, tá? Vai estudar como que a gente enxerga, todo o nosso sistema óptico, nossos globos oculares, vai estudar também, tá? Sistema de formação de imagens, espelhos, lentes, tudo isso vai ser estudado pela óptica, certo? Eletromagnetismo. Dentro do eletromagnetismo há uma divisão grande ali dentro entre eletricidade e magnetismo. Então, quando eles se juntam, vira o eletromagnetismo. Mas o eletromagnetismo também estuda esses fenômenos separados, tanto da eletricidade quanto os do magnetismo, certo? Então, tudo que tiver a ver com eletricidade ou magnetismo, ou os dois juntos, é ramo do eletromagnetismo, estudo desse ramo da física, certo? Então, vai estudar, por exemplo, cargas elétricas, o porquê que elas se atraem ou se repelem. Vai estudar os fenômenos magnéticos, por exemplo, os ímãs, porque alguns ímãs se atraem, outros se repelem também. Vai estudar campos elétricos, vai estudar motores elétricos, vai estudar como que eu faço para transferir energia lá da usina aqui para casa, tá? Opa, energia elétrica, então tem a ver com eletromagnetismo. Como que funciona toda a parte elétrica de uma casa, como que a Copel faz para medir essa eletricidade que é gasta, essa corrente elétrica. Então tudo isso vai ter a ver com eletromagnetismo, beleza? Próxima área, termodinâmica. Então aqui vai ser todos os fenômenos que têm a ver com ganho ou perca de calor, aumento ou diminuição de temperatura, tá? Todos os fenômenos que tiverem a ver com isso, a termodinâmica vai estar explicando. Então, por exemplo, lembra que a gente estudou que o ar quente sobe e o ar frio desce? Isso vai ser ponto de estudo da termodinâmica. Estudar, por exemplo, as transformações dos corpos, do estado dos corpos, né? Então, do estado físico. Do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, do sólido para o gasoso, inclusive. Então, congelar, derreter, evaporar, tudo isso necessita de ou ganhar temperatura ou perder temperatura. Ou seja, tem a ver com a termodinâmica. E até alguns fenômenos que a gente não entra em contato, não percebe muito no dia a dia, que é a dilatação. Por exemplo, se eu esquento um objeto, ele aumenta de tamanho. Se eu resfrio esse objeto, diminui de tamanho.
certo? Então, a dilatação e contração térmica é o nome disso. Então, tudo que tiver com aumento ou diminuição de temperatura, ganho ou perca de calor, tem a ver com termodinâmica. Fenômenos ondulatórios é a parte da física que estuda as ondas, especialmente as ondas, como elas se formam, qual a velocidade de uma onda, como elas se propagam, tá? Como que ela vai andar pelo universo, assim, como que a onda se propaga, como que ela caminha pelos lugares. Isso a ondulatória vai estudar. E tu me pergunta, professor, mas uma área da física para estudar só ondas marinhas? Não. Só as ondas da praia lá? Não. Isso não é só, não existe só esse tipo de onda. Existe um monte de tipos de onda. Exemplo, o som é uma onda. Então, você me escutando agora, você está entrando em contato com uma onda. Ondas sonoras. A luz que você está vendo do seu monitor agora, ou do seu celular, da sua tela agora, é uma onda. Ela se comporta, em alguns momentos, como onda também. Então, isso também é parte de estudo da ondulatória, tá? Como ela vai se propagar. E quer ver uma parte super interessante? As ondas sísmicas, que são as ondas responsáveis pelos abalos sísmicos, pelos terremotos. Então, a física também estuda como ela se propaga, como que ela anda pela Terra, onde ela surge, por que ela surge. Tem outro fenômeno físico junto, envolvido na formação dessas ondas, certo? Então, a física vai estudar tudo isso. Então, tudo que tiver a ver com ondas é parte da ondulatória. Aqui está a paixão de muitos, né? Astronomia. Muitos fanáticos pela ciência são fanáticos pela ciência devido à astronomia, certo? Por quê? Até concordo. Ela é super interessante, porque ela estuda as coisas muito grandes, muito distantes, com fenômenos absurdos. Então, tudo que tiver relacionado a corpos astronômicos ou fenômenos astronômicos, a astronomia vai estudar, tá? Então, origem das estrelas, o que são as estrelas, como elas se formam, do que elas são formadas, o que elas viram quando elas morrem, tá? Então, estrelas morrem, o que elas viram? Vão virar buracos negros, supernovas? O que acontece com as estrelas? Vai ser ponto de estudo da astronomia. Os planetas, os cometas, as galáxias, tudo isso a astronomia vai estudar. Vai estudar o movimento planetário, professor? Vai. Mas, professor, você não falou que o movimento é lá na mecânica? Sim. Mas também estudar na astronomia, as duas áreas se unem para estudar um mesmo fenômeno. Então, é o movimento dos corpos celestes, a mecânica dos corpos celestes. Isso é uma área da astronomia. É uma sub-área da astronomia e uma sub-área da mecânica, tá? Movimento dos corpos celestes. Então, vai estudar isso também. E como que eles estudam isso? Através de observações por telescópios superpotentes. E algumas vezes esses telescópios não dão conta. Então, precisa de satélites superpotentes para estar observando e mandando essas imagens para a gente, para que possam ser estudadas, tá? E daí eles veem essas imagens e baseiam nas teorias físicas, criadas lá pelos físicos teóricos, eles são basicamente físicos experimentais, os astrônomos, normalmente, certo? Então, tudo que tiver a ver com o nosso universo, desde a origem até a morte, desde o universo, a origem do universo, até como possivelmente vai acabar o universo, ou das estrelas e formação do planetário, de cometas, tudo isso vai ser ponto de estudo da astronomia. E por fim, uma das áreas mais recentes é a física moderna. A física moderna trata de todos os conhecimentos, todas as teorias criadas a partir do século XX. Tá? Finalzinho ali do 19 vai pegar algumas coisas também. Essa área da física, por ser uma área super recente, tem um século e pouquinho, ela é meio conturbada ainda, ela precisa de novas divisões, porque ela envolve muito conhecimento de áreas diferentes. Mas, todo o conhecimento criado a partir do século XX é ramo da física moderna, né? É ramo dessa área da física, ramo de estudo dessa área da física. Então, por exemplo, professor, o que são estudados aqui? Todas as teorias einsteinianas, né? Então, dilatação do espaço-tempo, contração do espaço, a luz como onda e como partícula, né? A dualidade onda-partícula da luz. Então, tem horas que a luz trabalha como onda, se propaga como onda, igual nós falei para vocês na ondulatória, que a luz da tela era uma onda. Então, tem horas que ela funciona como onda, tem horas que ela funciona como uma partícula, como uma bolinha de gude, por exemplo. E tu se pergunta, como pode ela se comportar das duas formas? Isso é estranho. Sim, então a física moderna vai estudar essa parte estranha. Aqui vai entrar a física quântica, vai entrar a física atômica, então toda a parte atomística lá, desde a energia atômica, toda a parte energia nuclear, energia atômica, das bombas atômicas também, tudo isso é parte da física moderna, tudo bem? Todo o conhecimento a partir do século XX criado na física
física moderna. Daí eu comento com vocês, né? Imagine, esses caras, eles têm ramos da física para estudar, mas eles podem estudar isso de formas diferentes. Então tem gente que vai usar matemática para estudar física, tem outros que vai se embasar em outras teorias, tem outros que vão fazer experimento para estudar física, tem caras que vão pegar a física já existente e colocar em novos equipamentos para fazer equipamentos novos para a sociedade. Então usar a física em bem da sociedade para criar novos equipamentos. Tem gente que vai pegar essa física para criar tratamentos médicos. Viu como dá para estudar física de formas diferentes? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram a física em formas de pesquisa também, em forma de como estudar ela, foi dividido também. Porque tu pode estudar, por exemplo, física moderna de diversas formas. Tu pode estudar eletromagnetismo de diversas formas. Astronomia, tu pode estar criando teoria da astronomia, ou tu pode ir lá e observar, fazer física prática, experimental, né? Então, tu pode estudar física de diversas formas. Então, o que eles fizeram? Dividir a física também em formas de estudo. E basicamente são 3. Física teórica, que são os caras que vão elaborar novas teorias, né? A partir do que, professor? A partir da matemática, tá? Basicamente, de forma primordial, a partir da matemática, mas também eles utilizam de teorias antigas, teorias que já são conhecidas, juntam 2, 3 teorias ao mesmo tempo e formam uma teoria nova, tá? Melhoram algumas teorias antigas, tá? Então, eles vão mudando as teorias passadas com novos conhecimentos matemáticos e melhorando elas. Então, esses caras são os físicos teóricos. Lembra lá do método científico, que tinha lá no finalzinho do método científico, criar teorias. Esses caras é o que criou essas teorias, tá? Qual que era a próxima parte do método científico depois de criar teorias? Testar essas teorias. Quem que testa essas teorias? Os físicos experimentais. Então, os físicos experimentais vão pegar essas teorias criadas pelos físicos teóricos e colocar em prática. Eles vão ou para laboratório ou vão para simuladores, tá? Com a evolução da tecnologia, ir para laboratório está sendo menos recorrente, que está se fazendo mais física no computador. Por quê? Aqui eu posso diminuir a velocidade, colocar em super câmera lenta, aumentar a velocidade, colocar super rápido, aumentar o tamanho de algo super pequeno, diminuir o tamanho de algo super grande, analisar milhões de dados de forma super rápida, coisa que aqui no laboratório, manualmente, não se consegue. Então, cada vez mais estão saindo do laboratório e indo para os simuladores. Tá? Então esses caras vão fazer um aperfeiçoamento e vão testar as teorias criadas pelos físicos teóricos. Então, física teórica. E aqui vão surgir novas teorias também, porque às vezes por acidente surgem novos conhecimentos. Então ele está estudando alguma coisa que o físico teórico criou, daqui a pouco ele descobre uma coisa nova que ninguém falou ainda. Por acidente. Acontece? Acontece em alguns casos. Tá? Então, esses caras vão criar teorias, menos que os físicos teóricos, bem menos, mas acontece. Ou vão ficar aperfeiçoando o que os físicos teóricos criaram, então eles vão lá, testam, veem que não deu muito certo, precisa mexer em alguma coisa na teoria, eles mexem, ou vão apenas experimentar mesmo, fazer a experimentação e confirmar o que os físicos teóricos afirmaram. Tá? Repare que nenhum desses dois caras, nem os físicos teóricos, nem os experimentais, colocam em prática isso. Ah, professor, mas o experimental não coloca em prática? Quando eu falo colocar em prática, é tipo, colocar em prática para a sociedade. Tá? Colocar para a sociedade algo prático, algo que mude o dia a dia social. Eles não fazem isso. Eles formam a física chamada física dura, física bruta, que só quem é muito da área da ciência vai entender. Tá? Então precisa ser um especialista nessa área para compreender bem o que eles estão fazendo. Quem que coloca, então, no dia a dia a física? Pega os conhecimentos físicos e traz para o nosso dia a dia? São o pessoal da física aplicada. Tá? Esses caras eles pegam os conhecimentos criados pelos teóricos e pelos experimentais e colocam no nosso dia a dia. Então eles vão criar equipamentos, eles vão criar métodos de transmissão de energia, transmissão de informação. Então normalmente são engenheiros que fazem esse papel. Tá? Inclusive criação de tratamentos médicos, algumas coisas são criadas por físicos da área da física aplicada, né? Como radioterapia, lógico, junto com médicos, né? Sempre. Então, radioterapia, quimioterapia, são partes, conhecimentos da física que, através da física aplicada, puderam ser aplicados no nosso dia a dia, certo? Então, esses caras aqui vão pegar os conhecimentos criados pelos teóricos e pelos experimentais e aplicam no dia a dia. Modernizam a nossa sociedade, resolvem questões facilitando a nossa vida, né? Então, eles são super importantes também. Beleza, pessoal? Nós vimos, então, as áreas da física, através dos ramos de estudo, e como a gente pode estudar essas áreas, que são basicamente 3. Tá? Então, teórica, experimental e aplicada. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Aquele abraço e até mais!